Olá, caros cursistas! Vamos agora para a nossa aula 3 e última aula, projeto de pesquisa. Nessa aula, nós temos como objetivo fornecer informações básicas e gerais sobre a organização de um projeto de pesquisa, abordar sobre a importância do projeto para o desenvolvimento da pesquisa científica e também apresentar os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais de forma a orientar na elaboração de um projeto. Mas o que é um projeto de pesquisa? Ele é um documento formal que apresenta ações planejadas, as quais serão realizadas no processo de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele consiste em um roteiro geral, anterior à pesquisa, isto é, uma primeira etapa essencial para a realização da pesquisa. E quais os passos que nós devemos trilhar para um projeto de pesquisa? Primeiro, é fazer a pergunta: o que pesquisar? O que é que eu vou pesquisar? E isso vai me dar o tema do meu projeto. Qual a situação? E nós vamos ter problema. Por que pesquisar? E vamos ter aí a justificativa. Para que pesquisar? E vai nos dar os objetivos, que suposições fazer, e teremos as hipóteses, como pesquisar, a metodologia, quando pesquisar, a etapa do cronograma, quem pesquisará, vai me dizer os autores dessa pesquisa, e onde pesquisar, as referências. Agora vamos trabalhar as regras gerais de formatação de um trabalho acadêmico, que nós vamos encontrar na norma de número 14724 do ano de 2011 da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. O trabalho ele deve ser digitado na cor preta, impresso em papel branco ou reciclado no tamanho A4. Utiliza-se geralmente o anverso, ou seja, a frente da folha. A fonte a ser escolhida pode ser Arial ou Times New Roman, tamanho 12 para o corpo do texto, e tamanho 10 quando for citações longas, notas de rodapé, paginação, legenda das ilustrações e tabelas. E quanto às margens das folhas, nós temos a margem esquerda e superior 3 centímetros da esquerda da folha, e margem direita inferior a 2 centímetros. Margem de citações longas tem um recuo de 4 centímetros da esquerda e tem um alinhamento justificado. Títulos da introdução, conclusão, referências e anexos devem iniciar a 8 centímetros da margem superior, centralizado e em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas. Os parágrafos comumente é utilizado a 1,25 centímetros ou 1,5 da margem esquerda. Quanto aos espaços, utilizamos a entrelinha no corpo do texto de 1,5 centímetro. Quando for em citações longas e notas de rodapé, o espacejamento na seção de referências é utilizado o simples, e para separar uma referência de outra, usa-se espaço duplo. Alinhamento do texto, ele deve ser justificado, exceto na referência bibliográfica, que deve estar alinhada à esquerda. Quanto à paginação, nós temos a norma de número 15287 de 2011, que diz que são contadas as páginas de folhas de rosto, listas de ilustrações, tabelas, listas de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, sumário. Porém, essas páginas elas não são numeradas. A numeração parte-se a partir da primeira página do texto, que devem ser numeradas na parte superior à direita a 2 centímetros da borda, em números arábicos. O projeto de pesquisa é composto de 3 elementos. São os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Vamos ver cada um deles. Elementos pré-textuais. Nós vamos ver os elementos obrigatórios: capa, folha de rosto e sumário. Em relação à capa,
tem alguns elementos necessários. Nós temos o nome da instituição a que o projeto está vinculado, o nome do aluno, do pesquisador, depois vem o título do seu trabalho, que pode ser seguido de um subtítulo. Se houver um subtítulo, é separado do título por 2 pontos, e o seu subtítulo é escrito em letras minúsculas. E no final da capa deve constar a cidade e o ano em que foi depositado o seu trabalho. O próximo elemento pré-textual é a folha de rosto. Na folha de rosto é necessário o nome do pesquisador, o título do seu trabalho, seguido da natureza desse trabalho. Se é um projeto de pesquisa, é uma tese, é uma dissertação, qual o orientador e, por fim, local e data. Outro elemento obrigatório pré-textual é o sumário. No sumário estão os títulos que fazem parte do corpo do texto. É onde vai estar a organização, como você organizou as ideias do seu trabalho. No sumário, nós temos as indicações das seções e subseções, seguidos da página. O nome sumário deve ser centralizado e está em negrito. Passemos agora para os elementos textuais. Nos elementos textuais, nós temos o tema, que é o assunto que vai ser abordado. Como, por exemplo, eu posso dizer que eu vou abordar a temática do tráfico de animais silvestres. Este é o meu tema. A delimitação do tema é um outro elemento. Delimitar o tema é caracterizar ainda mais esse tema. Se o meu tema é o tráfico de animais silvestres, eu posso delimitar a área onde que eu vou pesquisar essa temática. Então, eu posso estar dizendo que eu vou pesquisar o tráfico de animais silvestres na cidade de Corrente. Né? Eu posso ainda dizer mais qual tipo de animal que eu vou estar observando, qual o período dessa pesquisa. Então, eu vou observar este tráfico de 2014 a 2016. Isso nós chamamos de delimitar o tema. Depois vamos para a problematização, que é feita na forma de uma pergunta, que deverá ser respondida ao longo do trabalho. Podemos dizer que nesse exemplo dado, a pergunta seria: quais os fatores que contribuem para o tráfico de animais silvestres na região de Corrente? A partir desse questionamento, vamos para as hipóteses, que seria levantamento de suposições que possam estar respondendo a esta questão. Nesse exemplo dado, uma das hipóteses seria que uma das contribuições para o tráfico de animais silvestres na região de Corrente seria a falta de fiscalização. Nesse caso, durante a pesquisa, essa hipótese será tornada como verdadeira ou falsa. Vamos agora para os objetivos da pesquisa. Os objetivos são 2: o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo, ele indica o que nós pretendemos alcançar com essa pesquisa. No nosso exemplo dado, o objetivo geral seria identificar os fatores que motivam o tráfico de animais silvestres na área de Corrente. Os objetivos específicos, eles advêm do objetivo geral. Ele é um detalhamento do objetivo geral. A justificativa é a parte do trabalho em que você vai ressaltar a importância da sua pesquisa. É onde você vai argumentar por que a sua pesquisa ela merece ser feita. Outro elemento é o embasamento teórico. É onde você vai fazer o levantamento das teorias que já estão consolidadas no assunto abordado. Outra parte importante do projeto é a metodologia, que também pode ser chamada de métodos e técnicas. Nessa parte do projeto, você vai descrever qual a metodologia utilizada em seu trabalho. Enfim, chegamos ao cronograma, que é apresentado em forma de tabela, e nela estão listadas as etapas de sua pesquisa relacionada a um determinado tema. E por fim, chegamos aos elementos pós-textuais.
Como elemento obrigatório, nós temos as referências e opcional, anexos e apêndice. Anexo, ele serve para ilustrar ou fundamentar ideias apresentadas no texto. Os documentos que fazem parte dos anexos não são elaborados pelo autor do projeto. Temos como exemplo fotografias, leis, documentos, entre outros. Apêndice apresenta textos ou informações complementares elaborados pelo autor do trabalho, como por exemplo questionários, tabelas, entre outros. A referência é um elemento obrigatório do projeto de pesquisa. Ele é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. A referência ela está apresentada nas normas de número 6023 do ano de 2002 da ABNT. Todos os documentos citados no trabalho, eles devem aparecer na lista de referências. A apresentação da referência. Primeiro, o título Referências deve figurar no alto da página, centralizado e com o mesmo recurso tipográfico utilizado nas seções primárias, ou seja, caixa alta e negrito, sem indicativo numérico. As referências são alinhadas à margem esquerda e de forma a se identificar individualmente cada documento. O recurso tipográfico negrito é utilizado para destacar o título de uma obra. Para finalizar, estamos trazendo o modelo de referência. Existem várias formas de organizar as referências e elas estão normatizadas na ABNT pela NBR 6023 do ano de 2002. Lógico que nós não podemos aqui estar trabalhando todas as referências, infelizmente. Mas consultem esta norma, que lá está todos os modelos de como organizar uma referência. Chegamos ao final de nossas aulas e agradeço a atenção de todos e espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Até mais!